Pronto, agora tá normal. Desculpa, gente, vou fechar aqui de novo meu microfone. Pui, pode seguir. Mil perdões. Tranquilo, é isso mesmo. É aprendendo, se reinventando em tempos de pandemia, né? É isso. E para nós também tem sido desafio fazer a luta, né? E, inclusive, lutar contra esse inimigo invisível que a gente não consegue visualizar ele. Para nós tem sido muito mais difícil ainda, porque precisamos lutar diante das telas para mostrar a nossa resistência, a nossa força, de que, mesmo não conseguindo visualizar o coronavírus, mas estamos mostrando para o mundo e mostrando para a sociedade que somos vulneráveis a isso. E é nesse aspecto que a gente busca políticas públicas, né, dos entes federativos, seja ele do município, seja ele estadual e ele o governo federal. E hoje, como eu estava falando anteriormente, a gente acordou, né, surpreso com o projeto de lei que foi sancionado, mas vetado uma série de vetos que ele fez dentro do projeto, do qual o básico seria água potável, né, o material de higiene. Isso para a gente foi um choque. Imagina, vetar água potável aos povos indígenas, a qualquer ser humano que seja. É considerável, é louvável dizer que a questão da água dentro, principalmente no território do qual eu faço parte, na Amazônia, ele está só dentro dos territórios indígenas. E aí ele também tem que se perceber, lembrar de que essas águas estão dentro dos territórios indígenas e quem faz a proteção de que ela não seja contaminada através do garimpo é os povos indígenas. Então, acho que, infelizmente, o senhor chamado Jair Messias Bolsonaro não se tocou disso, não se atentou para essa gravidade, para isso declaradamente ele assina o genocida dos povos indígenas. Para nós tem sido um desafio, porque no Brasil estamos perdendo muitas vidas, vidas de nossos anciões, que para nós perder um ancião é perder uma biblioteca, quando se vai, que são eles que fazem também o processo de ensinamento, o processo educacional, o processo de fortalecimento cultural dos nossos povos. Né? É que através desses anciões que sabemos as nossas tradições, os nossos antepassados, a nossa história, de onde viemos, quem somos. Então, para a gente tem sido um desafio enorme. Mas o desafio mais é manter o nosso povo, é manter a Covid distante do nosso território. Infelizmente, a Covid tem chegado com muita força dentro dos nossos territórios indígenas, né? Isso, claro, a gente tem que adconvir devido à falta de proteção desses territórios, que não há uma proteção que deveria ser feita pelo Estado brasileiro. O Estado, de certa forma, se opõe a isso, e a gente, a cada dia, se esforça para continuar vivo, se esforça para continuar lutando, se esforça para também aprender a lutar pelas vias das telas. As telas, né, como eu falei, ela tem sido um aprendizado, ela tem nos tirado desse outro mundo, como eu falei, tem nos tirado desse lado de lutar também com arco e flecha, de lutar através das danças, mas é aqui que a gente também vai poder dizer o que a gente está passando, para que a sociedade entenda, para que a sociedade compreenda a importância dessa diversidade de povos, a importância da sociedade quilombola estar no Brasil, de se manter no Brasil, de se manter as suas histórias. Então, quando um projeto de lei veta o principal, que é a água é alimento para nós. Isso também é declaradamente o extermínio, o genocídio desses povos. Aqui eu sou do estado do Pará, eu sou de um povo que fica na região nordeste do Pará, sou da região amazônica, meu território, ele, de 100%, 70% dele é invadido por madeireiros, é invadido por colonos, tem uma grande influência de municípios arredores que tem toda a probabilidade de entrar a Covid dentro do nosso território, mas graças a Deus, infelizmente, tivemos até o momento 3 casos de Covid, não se alastrou,
graças a Deus, mas em outros aspectos tem territórios que estão muito mais isolados e que a Covid chegou não pelo indígena, chegou, por exemplo, o Parque do Tumucumá, que a gente já convide, que entrou através dos militares, porque lá tem uma frente, lá tem uma pista de pouso, lá tem um comando da aeronáutica que funciona dentro do território indígena, né? E isso se agravou de uma certa forma dentro de um território que só entra avião, não tem outro meio de entrar dentro desse território, e foi através disso. E a gente tem combatido com muita força e com muita garra. Eu acho que me estendi um pouco na minha fala, mas quero comentar, depois ter oportunidade de voltar, fazer alguns outros comentários, dizer que a gente, como eu falei, perdemos muito, a coisa está muito grave, mulheres, jovens, os nossos anciões, os nossos idosos, tivemos muitas perdas aqui, lideranças importantes, lideranças essas, como, por exemplo, aqui no meu estado, Paulinho Paiacã, foi um grande ancião para nós, um homem que teve história dentro da própria Constituição Federal, e perdemos um homem que garantiu 2 capítulos dentro da Constituição, pela Covid. E para nós isso é muito triste. É o impacto, mas a gente se aprende, a gente se fortalece para que a gente possa não perder mais nossos anciãos e para que a gente possa continuar lutando. E é isso, quero agradecer a oportunidade de estar com essas mulheres de uma potência enorme que eu acabo de conhecer aqui, oportunidade que a universidade abre, né, a pós-graduação para esse debate, para que traga a realidade dos povos indígenas de qualquer situação humanitária que o mundo e o Brasil está vivendo. Muito obrigada. Obrigada, Pui. A gente que te agradece. Primeiro, sua disponibilidade, né, em vir falar com a gente. E depois, a sua fala mesmo, né, de trazer essa situação que é tão grave e que, infelizmente, nossos governantes, além de não conseguirem olhar, né, com a dedicação que é necessário, agem ainda de uma maneira que torna ainda mais complicada a situação. E é válido ressaltar que, que além de todo esse processo, ainda é um processo que nos exclui e que nos inviabiliza, né? Não nos dá visibilidade para contar essa nova história. Porque a pandemia, muitos dos nossos povos morreram pela questão de epidemias que já passaram, né? E hoje, qualquer gripe que tem qualquer povo indígena, seja ele já mais aculturado, como a sociedade costuma nos chamar, né? Seja ele que está dentro da aldeia, qualquer gripe, qualquer coisa que venha, deixa os povos indígenas fragilizados. E aí o Estado, o governo brasileiro, nos mostra isso com muita clareza, essa afronta que tem nos causado e que tem nos afrontado. E aí, seja ele, pelos dados oficiais, nós temos os dados oficiais do governo, que é a própria Secretaria Especial de Saúde Indígena, que não bate com os dados das organizações indígenas. Né? Nós, movimento indígena, temos um dado concreto dos indígenas que estão na ponta, dos indígenas que estão lá, a gente junta com os dados da CESAR e não consegue bater. Há algo de errado. Esse algo de errado é não nos dar visibilidade, é não mostrar o que está acontecendo. E aí, o que é o papel nosso? O papel hoje nosso das mulheres, as mulheres têm sido fundamental nesse processo de luta, nessa visibilidade do que é a pandemia, do que a pandemia tem feito aos povos indígenas, do que ela está causando, né? E a gente tem ido, as mulheres têm tomado a linha de frente do combate à pandemia, com muita força, e com muita dedicação, e com muito respaldo, e tem mostrado isso. E exemplo disso está aí, o plano que a gente criou, agora, pelas organizações indígenas, que foi lançado, o plano do Covid, né, a povos indígenas e comunidades tradicionais, quilombolas, que acaba de ser nessa madrugada ser sancionado e vetado com uma canetada só pelo senhor chamado Jair Messias Bolsonaro. E é isso, mas quero também finalizar para dizer que a luta não para, a luta precisa continuar, seja ela por qualquer esfera que seja, vocês mulheres, que tem essa potência, que estão do outro lado, que estão me ouvindo, some-se a luta, vamos para a luta, vamos se juntar, ou a gente faz algo agora, ou eles nos matarão.
ou eles nos matarão. Nos matarão por uma Covid, nos matarão por uma canetada só, porque é isso o objetivo que está muito claro. E nós não iremos morrer, nós não iremos ser exterminados por uma pandemia. E nós não iremos ser exterminados por uma política genocida do Jair Messias Bolsonaro. E vamos para a luta. Obrigada. Obrigada, Pui. Obrigada pela sua força e pela sua denúncia, né? Acho que você traz uma informação muito importante, primeiro com relação à ausência de dados, né? Acho que a Bruna pode trazer também para a gente essa relação com o que a Pui fala, porque é uma realidade que a gente está vivendo também com relação ao sistema prisional e com a sociedade como um todo, né? O modo como os dados vêm sendo divulgados, né? Que não batem mesmo com a realidade e com as pesquisas que estão sendo feitas. E a Pui traz para a gente, além disso, uma iniciativa dos próprios povos que não foi considerada, mais uma vez, por esse governo. Obrigada, Pui, pela sua apresentação. Logo mais eu quero até fazer uma pergunta sobre esse material que vocês enviaram. E agora eu passo a palavra para a Bruna, que vai falar um pouquinho para a gente sobre a situação, o impacto da Covid-19 na população prisional. Bruna, pode começar, a palavra está com você. Salve, salve, Bruna. Salve, boa noite. Gostaria de saudar essas mulheres fortes, né, grandíssimas referências aí pra gente, nacionalmente, né. Saudar Pui, sua força, sua ancestralidade, sua luta e toda a luta que ela representa coletivamente, né? Saudar a professora Ana Lúcia, né? Já nos topamos no Piauí algumas vezes, né? Eu lembro de pelo menos umas 2 vezes, né? Saudar a Ana, né? Enfim, o convite, agradecer pelo convite e saudar a Monique também, né? Dizer que é uma grande honra estar entre vocês e aí poder trocar, né, essas contribuições, dialogar a respeito de temas tão urgentes que a gente pretende nessa conversa, né. Então, acho que pensar o impacto da Covid nas populações. Então, acho que é fundamental a gente pensar, inclusive nas suas diversidades, né, a Covid-19, né, o coronavírus, e os seus diferentes impactos, a partir desses territórios, a partir de grupos específicos, a partir de realidades diferentes. Então, a gente não poderia fazer uma abordagem necessária e completa se não abordássemos as complexidades, as diferenças e as desigualdades dos impactos dessa pandemia, né, da Covid-19 no mundo e no nosso país, né. Então, acho que me apresentar rapidamente, a Ana já adiantou um pouco, mas eu sou Bruna, sou piauiense, sou professora da Universidade Estadual do Piauí, do curso de Direito, também sou estudante do doutorado na UNB, pesquiso sistema prisional, relações raciais, gênero, e faço parte da Frente Estadual pelo Desencarceramento no Piauí, e do projeto Infovírus, né, que tem sido exatamente essa plataforma, né, este espaço que está reunindo aí pesquisadores de vários lugares do país, de várias universidades, professores, estudantes, enfim, comunicadores sociais, nessa construção e nessa busca por essa defasagem, não só de números, mas de outras informações que tem acometido, né, essa omissão de informações e de políticas públicas que tem acometido o sistema prisional durante a pandemia, né. Então, só que para a gente falar um pouco sobre a realidade do sistema prisional durante a pandemia, é importante que a gente fale e que a gente tenha noções sobre o que é o sistema prisional antes da pandemia, né. Então, o que significa, né, o que todo esse aparato penal e esse aparato prisional que o sistema carcerário brasileiro representa. Então, por exemplo, só para dar utilizar aí esse espaço para simbolizar e representar o que é o sistema prisional brasileiro,
é, por exemplo, o que a gente passou, né, o que a gente tem vivenciado no Piauí, na cadeia pública de Altos, né, CPA de Altos, que é um município que fica bem próximo a Teresina, cerca de 45 quilômetros. Lá tem um complexo prisional, né, tem pelo menos 3 estabelecimentos prisionais juntos, e um deles, que é a CPA, essa cadeia pública, nós tivemos em cerca de 20 a 30 dias o adoecimento de 200 pessoas, sendo que dessas 200 pessoas, mais de 50 delas foram internadas em estado grave, e 6 delas foram mortas por essa enfermidade, que foi testado para, né, foi feito o teste para a Covid-19, nenhum dos testes deu positivo, o que significa que essas pessoas estavam adoecidas no meio de uma pandemia de Covid-19, por um outro patógeno, né, fruto das péssimas estruturas e condições daquele espaço. Então, essa é a realidade do sistema prisional brasileiro, em que você tem um processo de adoecimento pelas próprias condições, né? Inclusive o Ministério Público fez uma investigação e o laudo deu que toda essa situação foi fruto de um envenenamento, né? Por uma detetização mal realizada, uma detetização em que não houve nem tipo de utilização de normas de proteção para as pessoas que estavam naquele espaço, e que resultou na morte de 6 pessoas e que provocou o adoecimento de mais outras dezenas, e algumas que sobreviveram estão em cadeiras de roda, perderam o movimento de alguns membros. Então, essa é a situação do sistema prisional brasileiro. No meio de uma pandemia, a gente tem a criação de outras demandas, né, para além do próprio caos na saúde. Então, a gente costuma dizer que se com a pandemia da Covid-19 existe a criação de um grupo de risco, né, de pessoas que têm doenças crônicas, pessoas idosas, gestantes, pessoas que vão ter aí, né, um grau de vulnerabilidade devido a enfermidades que elas já possuem, né, a longo prazo, crônicas, etc., ou outras condições de saúde específicas, a população prisional brasileira, ela também é um grupo de vulnerabilidade, né? Então, é uma população que não tem os cuidados de saúde rotineiros garantidos, não tem uma alimentação balanceada e mínima garantida, né? É uma população que é acometida por doenças que aqui na população extramuros são doenças praticamente erradicadas, mas que há um altíssimo grau de infestação e de contágio dentro dos muros da prisão, como, por exemplo, tuberculose, né? Os índices de HIV lá dentro são muito maiores, os índices de depressão, né, de doenças relacionadas à saúde mental são muito maiores. Então, nós temos uma população de quase 800 mil pessoas no nosso país, que é a terceira maior população carcerária do mundo, com um nível de vulnerabilidade de saúde econômica, psíquica e, enfim, sociais, entre outras, que proporciona um maior grau, né, de complicações diante de uma pandemia de Covid-19. Então, essa é a situação, né? O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, reconheceu há poucos anos atrás que a gente vive um estado de coisas inconstitucional. Essa foi a categoria, o conceito, né, que a nossa Corte Constitucional encontrou para nomear essa situação. E que, na verdade, ela não dá conta de toda essa situação de genocídio que a gente vive, porque a gente precisa nomear, né, dar nome aos bois, como diria aí os poetas, né? A gente precisa dar nome aos bois, e o sistema carcerário, ele é, de fato, um desses braços, né, uma dessas expressões do genocídio das pessoas negras, das pessoas pobres e periféricas, e das pessoas indígenas também. É importante falar que, inclusive, o sistema penal é utilizado, né, instrumentalizado fortemente
em alguns estados do nosso país, para, inclusive, criminalizar ativistas indígenas, populações indígenas, né? Enfim, então, essa é uma função. Agora, diante de uma pandemia em que o Estado brasileiro, né, se coloca de forma completamente omissa e negligente para a população em geral, imagine o tratamento que ele destina a quem é considerado inimigo, né? Porque essa é uma outra gramática que se segue no trato à criminalização no Brasil. Nós tratamos aquelas pessoas que vão ser criminalizadas, né, presos, encarcerados, pessoas que enfrentam processos criminais como inimigos, né? São os inimigos da nação. O que explica muito, por exemplo, a falta de comoção social quando existem rebeliões em que morrem mais de 100 pessoas, né? Em que essas pessoas vão estar em condições completamente absurdas e não há nenhum tipo de comoção e na verdade existe um fortalecimento dessa retórica em torno do combate ao inimigo. Então, tudo isso a gente tem enfrentado durante a pandemia dentro do sistema prisional. Diante de tudo isso, algumas medidas foram pensadas pelo Ministério da Justiça, que inclusive foi abandonado no meio de uma pandemia pelo Sérgio Moro, né? Ele sai da sua gestão no meio de uma pandemia em que o Ministério da Justiça estava sendo muito provocado para que pensasse medidas, né, enfim, medidas paliativas, medidas de mitigação dos efeitos prejudiciais do superencarceramento no Brasil. Ele abandona essa gestão do Ministério da Justiça, fica à deriva, né? Se antes já havia um projeto genocida aplicado, à deriva e sem um gestor, né? Enfim, apesar de haver algumas substituições aí, nenhuma substituição que de fato ocupe um lugar com a proposição de medidas. Então, nós vamos ter aí um roteiro pensado como, por exemplo, a implantação de containers. Essa foi uma das saídas que o Ministério da Justiça e o DEPEN propuseram para lidar com este momento, que não foi aprovado, mas foi uma medida que foi proposta seriamente, foi a votação, a aplicação de containers para colocar pessoas doentes, pessoas enfermas. Também foi editada uma norma sobre arquitetura prisional, em que houvesse a possibilidade de construção de leitos, de construção de hospitais de campanha próximos aos presídios, ou a construção de pavilhões adicionais, né? E que houvesse a liberação de verba para isso. Houve também a edição de uma outra norma em que houvesse também a promoção de maior financiamento e subsídios para monitoramento eletrônico. E foi criado um portal na internet, que a gente chama de painel do DEPEN, em que há atualizações diárias sobre a situação de infecções e óbitos dentro do sistema prisional. O que acontece diante de todas essas medidas, né? Essas medidas de urgência que foram tomadas? Nenhuma delas tem se mostrado suficientes ou minimamente próximas de mitigar ou de prevenir a infestação da Covid-19 dentro dos presídios. Antes de tudo isso, no mês de março, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, editou uma recomendação de número 62, em que sugere, né, recomenda, enfim, que os juízos de execução penal, né, os juízes que vão ali ser responsáveis pela aplicação das sanções penais, das penas, né, que vão ser responsáveis por essa gestão prisional no judiciário, os tribunais de justiça, desembargadores, enfim, que eles pudessem conceder a prisão domiciliar para os presos que estão no grupo de risco, né, e as presas que são gestantes, lactantes, que têm criança pequena. O que tem se demonstrado é que pouquíssimos juízes de execução penal e juízas de execução penal têm aplicado essa recomendação. Então, o que há durante essa pandemia é o reforço da política de superencarceramento
aplicada historicamente no nosso país, né? Então, nós temos aí estabelecimentos prisionais em que não há a menor condição de haver o isolamento. As visitas dos familiares de advogados foram proibidas durante todo este período da pandemia. Os presos estão há 3 meses sem ver fisicamente seus familiares, o que aparentemente parece ser uma medida prudente, né, para um momento desse de pandemia, mas que não foi substituída adequadamente por meios digitais, né, de contato entre essas pessoas. Então, muitos familiares, né, a gente que constrói as frentes estaduais e a frente nacional pelo desencarceramento nos vários estados no Brasil, essa é uma reclamação geral em todos os estados, os familiares, as familiares, né, a maioria são mulheres, são as mães, são esposas, são filhos e filhas, não estão conseguindo ter contato com seus parentes, né, com seus familiares que estão presos, né, muito porque não há esse processo de inclusão digital. Muitos desses familiares não têm como ter um computador, ter um celular, ou ter um acesso à internet que permita esse contato, essa comunicação entre eles. Então, o que acontece é que, inclusive, o adoecimento psicológico, tanto de familiares que estão aqui, né, que estão fora desses muros da prisão, tanto quanto das pessoas que estão presas, tem agravado, né, sua saúde mental tem sido agravada, rebeliões estão ocorrendo em vários lugares do país também. Aqui no Piauí mesmo, houve uma tentativa de fuga, né, armada, agora essa semana, há poucos dias atrás. Então, a gente tem aí os presídios como essa bomba, né, em que o Estado brasileiro, as secretarias estaduais de Justiça e Segurança Pública apenas continuam insistindo na gramática, na retórica do superencarceramento, o que é como medida de isolamento, o que é uma grande falácia, porque por mais que eles não estejam sendo liberados de prisões domiciliares e os seus parentes, seus familiares não estejam os visitando, mas existem profissionais que vão e voltam para suas casas todos os dias, né? Diretores do presídio que vão e voltam, outros profissionais, agentes penitenciários, policiais penais, assistentes sociais, enfermeiros, uma série de outros profissionais que trabalham nos presídios e que vão e voltam para casa, que têm contato com outras pessoas. Inclusive, nós temos um grau altíssimo de contaminação entre esses profissionais, né? Aqui no DF morreram já alguns, em todos os estados do nosso país existem dezenas de relatos de mortes de agentes carcerários, de policiais penais, né? Então veja que essa política do superencarceramento, que é uma política de genocídio, né, não só de superlotação, o superencarceramento não é só uma superlotação de celas, o superencarceramento é extermínio, o superencarceramento é adoecimento mental, é uma morte simbólica, né? É falta de atendimento de saúde, é falta de uma alimentação adequada, tortura. Inclusive, as torturas têm aumentado durante a pandemia. Essa é uma reclamação dos familiares, né? Que como essa comunicação virtual e a comunicação física está impossibilitada, e a comunicação virtual está quase impossibilitada também, poucos familiares têm conseguido, muitos deles não têm conseguido falar com seus familiares lá dentro, né, com os presos que estão dentro de presídios. Muitos agentes vão dizer, não, hoje ele não está disposto a falar, hoje ele não está querendo falar com você. Como que a gente vai ter esse controle de que aquelas pessoas que estão presas não estão querendo falar com seus familiares? Então, muitas mães estão preocupadas com esse cenário, porque elas acreditam que seus filhos, seus maridos, seus irmãos estão sendo torturados dentro do sistema prisional durante a pandemia. Aqui no Piauí mesmo, existem várias denúncias, existem várias cartas de familiares sendo divulgadas,
sendo feitas, né? Por exemplo, só de maio para cá, já houveram cerca de 6 manifestações, isso eu estou falando no estado do Piauí, 6 manifestações de familiares, mães, esposas, de encarcerados no município de Parnaíba, vários na cidade, na capital Teresina. Então, em Minas Gerais, por exemplo, a gente acompanhou, né, algumas dessas manifestações, em Brasília também, aqui em Brasília, né, eu estou em Brasília agora. Então, essa é a situação, né, do sistema prisional, né, e assim, se eu fosse falar sobre a completa situação, a gente passaria horas, né, porque se a gente for, por exemplo, debulhar os números, né, as subnotificações são absurdas. A gente tem, por exemplo, um número de menos de 5% de testagem entre a população prisional, né, de testagem para a Covid-19, e mesmo assim nós já temos números absurdos, né, sobre essa situação. Por exemplo, só no sistema prisional do DF nós já temos 1.300 infecções pela Covid-19. No Brasil todo, de acordo com o painel do DEPEN, eu estou olhando aqui para o painel do DEPEN, nós temos 5.278. Mas isso é um grau de altíssima subnotificação, porque nós temos 63 óbitos, por exemplo. Isso, 63 óbitos entre as pessoas que estão presas, porque se a gente for ver policiais penais, nós temos, por exemplo, diretores de presídios que foram mortos por Covid-19. Pedrinhas, no Maranhão, perdeu um diretor prisional. A Paraíba também já perdeu o diretor prisional no meio da pandemia. Então, essa, gente, é uma situação absurda, né? É uma situação de altíssima gravidade, porque a opinião pública, né, vai dizer que, são presos, deixa morrer. Essa é a opinião pública, essa é a opinião que está no Jornal do Meio-Dia, né, em que eu vou ver o preso sempre como o outro, né, aquele que está distante, aquele que está longe da minha realidade, aquele que está longe da minha família. Eu nunca vou pensar naquela pessoa como um membro da minha família, como alguém do meu afeto, alguém da minha proximidade. Mas mesmo que as pessoas continuem pensando assim, a gente precisa lembrar que esses presídios, esses estabelecimentos prisionais, eles não estão em outro planeta, né? Eles não estão em uma ilha autônoma e independente. Aquelas pessoas que estão presas lá dentro, elas vão vir para o sistema público de saúde aqui fora, o mesmo sistema público de saúde que nós utilizamos. Então, pensar a saúde da população prisional nesse contexto de pandemia é pensar a saúde pública de todo mundo, né? Pensar políticas públicas para toda a população. Então, esse momento da pandemia, é um momento em que o punitivismo, esse populismo penal, né, essa política de genocídio precisa ser cada vez mais denunciada, né? Porque é uma política de genocídio que expressa, por exemplo, o nosso racismo estrutural, que vai expressar o extermínio histórico das populações marginalizadas, que não são minorias, né? Nós não somos minoria, as populações periféricas, as populações negras, as populações indígenas, né? Nós somos a classe trabalhadora, né? Somos nós que colocamos a comida na mesa da população, né? Que limpamos, enfim, que estamos aí construindo, que estamos à base da sociedade e, quando não adaptada, encarcerada ou morta. Enfim, eu acho que a gente pode, né, ir conversando na continuidade do diálogo, mas acho que, para finalizar, né, acho que eu, como integrante do Infovírus, nesse projeto que é composto por professores, estudantes, pesquisadores, comunicadores sociais, de maneira voluntária e autônoma, né, utilizando aí as mídias virtuais, acho que grande parte do nosso objetivo é ampliar o debate público sobre essa situação, né, sobre a situação não só da população prisional diante da pandemia de Covid-19, mas como isso faz parte de um projeto político, de um projeto institucional, de lidar com as contradições da nossa sociedade, né?
Então, a forma que se encontra para lidar com essas contradições, com essas desigualdades que são geradas pela forma de produzir riqueza, pela forma de produzir poder na nossa sociedade, essas contradições são levadas para as prisões ou para o genocídio, né? Como a Puí falando aí antes da gente. E é isso, acho que a gente continua o diálogo, agradeço o espaço, agradeço aí a oportunidade de dialogar com essas mulheres muito importantes para as lutas no nosso país. E é isso. Obrigada. A gente que te agradece, Bruna. Obrigada por você trazer essas informações. Acho que o Infovírus é uma das iniciativas que tem mais nos ajudado, assim, né, a tentar conhecer um pouco da realidade prisional do país, né, durante esse período da pandemia, por todas essas razões que você falou, né, de subnotificação, de que os dados não são necessariamente correspondentes, né, entre o que é divulgado pelo Infopem e a realidade. E queria lembrar aí, a Bruna acho que talvez ficou com vergonha de falar, mas o Infovírus, gente, aceita doações também, né? Se vocês quiserem ajudar, colaborar aí com a permanência do projeto, vocês podem entrar lá no Instagram e entrar em contato com eles, e eles aceitam doações para pagar os pesquisadores que estão fazendo essa pesquisa aí durante esse tempo. Queria aproveitar aqui e mandar um alô para o Curso Vilarejo, que está assistindo a gente pelo YouTube, Vivian Assis, Matheus Alves, Alexandre, Daniele Tavares, Felipe Cupertino, Wesley de Carvalho, a Monique tem um fã-clube dela aqui também pelo Facebook, Eliane Maria, mandou um abraço, um beijo para você. E queria relembrar vocês, para quem quiser certificado, escreva aí, por favor, o nome e o e-mail nos comentários durante a live, tá, pessoal? Depois não adianta, porque senão o pessoal vem depois e escreve o nome para pegar o certificado. E aí, queria pedir a vocês que estão assistindo também, manda o link nos grupos que vocês têm aí para convidar os amigos, as pessoas que tiverem interesse. E agora já passo imediatamente a palavra para Monique Cruz, assistente social, ativista, doutoranda, militante, participante aí do Fórum de Manguinhos, trabalha na Justiça Global e minha amiga, né, que não é menos importante nesse currículo. Ai, vamos lá, Monique, a fala é sua, querida. Obrigada pelas falas incríveis anteriores. É difícil falar depois de gente que arrasa falando, né? Então, obrigada, Ana, pelo convite. Eu fiquei muito feliz. É sempre um prazer falar, inclusive no espaço só de mulheres, né, que estão trazendo avaliações, análise e informações tão qualificadas nesse momento de tanta desinformação, né? Ouvindo a Bruna falar, eu fiquei aqui, né, super motivada, porque eu sou da Frente Estadual pelo Desencarceramento do Rio, né, participei da fundação da Frente do Rio, que foi a primeira do Brasil, participo da Agenda Nacional pelo Desencarceramento, e é sempre um tema que me mobiliza muito também, né, porque somos nós, de uma maneira ou outra, que estamos nesses não dados que são produzidos, né, e dar um salve para o meu fã-clube, como a Ana disse, sempre muito bom e uma honra ser ouvida por essas mulheres, né? Eliane Vieira, um salve, minha companheira do Fórum Social de Manguinhos, é das Mães de Manguinhos, é uma importante ativista também pelo desencarceramento, obrigada por tudo, pelos ensinamentos, enfim. Então, como a Ana falou, eu sou parte do Fórum Social de Manguinhos e estou doutorando na UFRJ, no curso de Serviço Social, faço parte de um grupo de pesquisa também, coordenado pela professora Kátia Mello, que é o GP100, e, na verdade, eu vou ir um pouco mais atrás para poder falar desse momento que a gente está vivendo, né? Porque, como a maioria das falas que me antecederam trazem, esses são problemas históricos, são questões que nos acompanham desde a fundação desse país, a violência racial, né, a violência de gênero, a tortura, enfim, a produção de morte de uma maneira geral pelo próprio Estado em suas diversas fases ao longo do tempo, né?
Então, para falar das favelas hoje, eu acho importante primeiro a gente dizer que quando a gente fala de favela, a gente está falando de um montão de coisas diferentes, né? Falar de uma favela, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, não é a mesma coisa que falar de Manguinhos, que é uma favela que está a 10 minutos dos 20 minutos do centro, e falar de uma favela em São João de Meriti, ou falar de uma favela em Itaboraí. A gente está falando de uma multiplicidade imensa de populações também, né, quando a gente fala das favelas. E por que eu estou dizendo isso? Manguinhos é uma favela que nasceu no início do século XX com a construção do Castelo da Fiocruz, aquele castelinho que é o símbolo da Fundação Oswaldo Cruz. Isso nos coloca dentro de um território que, de uma maneira ou outra, com muitas precariedades, acessa algum tipo de saúde, acessa algum tipo de política pública em saúde, diferentemente de outros lugares que não têm acesso nenhum, né? Quando a gente fala de favela, vem muito a ideia da ausência, né? O Estado está ausente, em algumas ele está bastante presente, não só com a polícia, mas também com a saúde e com a educação, de péssimas qualidades, né? Com pouco investimento, produzindo violências, mas está presente de outras formas também. Então, eu queria falar um pouco da formação desses espaços, né? Que são espaços majoritariamente ainda que diversos, né, com a produção de vida a partir da auto-organização das pessoas, especialmente de trabalhadores, em busca do trabalho ou para ficar próximo do trabalho. Então, a gente tem uma produção de vida, né, a partir desses territórios que vai se precarizando ao longo do tempo pelo aumento do número de pessoas, mas também porque o Estado incide diretamente nessa precarização, inclusive no impedimento dessa vida, né. Então, na minha dissertação, eu discuti um pouco da atuação das mulheres mães que tiveram filhos assassinados por forças do Estado, e nesse processo de estudo eu vou trazendo também um outro estudo que eu fiz antes de um trabalho que eu fiz junto com a própria Fiocruz, que foi da produção de uma exposição sobre a história de Manguinhos. E aí eu fui perceber que as favelas nascem justamente dessa necessidade de processo, né, e que essa auto-organização ela tem uma característica importante, que é uma característica das populações vulnerabilizadas historicamente, ou seja, a maioria negras, né? Pelo menos nas grandes cidades. Então, o que eu estou apontando é que as violências nesses territórios, em algum momento eu vou chegar na pandemia, que é mais uma delas, mas a violência nesses territórios, elas são produzidas historicamente e são racialmente determinadas para esses territórios, né? Ainda que a maioria das pessoas, aliás, ainda que existam pessoas que não são negras nas favelas, né? Essa violência que se direciona para esse Estado, essa precarização da vida que hoje impacta a nossa população favelada em relação à Covid-19 tem a ver com esses processos históricos e dessas violências, né? Tem a ver com a falta de saneamento básico, tem a ver com o tipo de política pública que se implementa nesses lugares ou que não se implementa, ou que se implementa de maneira precária, né? Então, isso tudo vai impactar na forma como a gente está tendo que lidar com a Covid-19 e nos efeitos dessa doença para as nossas vidas, né? Aí eu também queria chegar num ponto importante. Recentemente, a iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial, que vem fazendo um debate super importante, né, sobre as violências de Estado na Baixada Fluminense, eles trouxeram uma pergunta, né, disparadora nas suas redes, que dizia a respeito a isso, né? Porque se falava que nas favelas não tem isolamento, se fala que nas favelas as pessoas não estão respeitando a quarentena, mas a gente precisa apontar que essa população, ela foi, de todas as violências que a gente sofre, faz muito sentido não se preocupar às vezes, ou se preocupar menos, ou não dar tanta atenção para o vírus, né? Companheiras nossas que estão fazendo trabalho em outras favelas, por exemplo, de apoio mútuo em relação a distribuição de cesta básica, de produtos de limpeza, tem ouvido muito das pessoas o seguinte, né? Poxa, você não tem medo de polícia, como é que você está com medo de um negócio que a gente não vê? Né? Então, porque esses movimentos, eles vão se adaptando, né? Todos eles, o próprio Fórum de Manguinhos, nasceu em 2007, por conta da chegada do Programa de Aceleração do Crescimento em Manguinhos, se organiza para isso, se organiza para garantir que as obras sejam feitas para a população, para garantir que se tenha saneamento básico, que historicamente não se tem, né? E ao longo do tempo a gente foi tendo que mudar as nossas, não mudar as bandeiras, mas assim, dar atenção a outras pautas mais urgentes, como a violência policial, por exemplo, né? Com a chegada da UPP, a gente começou a ver
muitos jovens sendo assassinados de maneiras diversas, como, por exemplo, o filho da nossa companheira Fátima Pinho, que foi morto por asfixia mecânica por um policial da UPP, alguns meses depois da instauração da UPP em Manguinhos. Então, os movimentos, eles estão em movimento o tempo inteiro, se adaptando o tempo inteiro para dar conta das emergências, né? E é o que hoje, por exemplo, fazem as mães de Manguinhos. A gente tem feito campanhas aqui pelo Fórum de Manguinhos e as Mães, a gente tem trabalhado junto ao longo dos últimos anos, e hoje elas têm se dedicado justamente a fornecer material de limpeza e alimentação, que é de suma importância para a subsistência dos nossos vizinhos que não têm emprego, que estão precarizados ainda mais que antes por conta da pandemia, né? Então, esses elementos todos, eles são muito importantes quando a gente vai pensar nesses tipos de políticas públicas que estão sendo trazidas, né? O Observatório Observatório Direitos Humanos e Crise Covid-19, eu nunca lembro o nome exato, mas que a Justiça Global faz parte, vem apontando o fato de não haver, por exemplo, um plano nacional de enfrentamento à pandemia. E não tem um plano nacional de enfrentamento à pandemia, porque o plano é justamente contribuir com a pandemia, porque ela é um importante instrumento genocida. Ela tem sido cada vez mais utilizada para isso, como bem trouxe a Bruna. O que a gente está acompanhando no sistema prisional é justamente isso. Assim, a última, eu nem sei se é a última, porque é tudo tão rápido, mas assim, a mais recente questão, mais preocupante, diz respeito ao presidente Bolsonaro retirar a obrigatoriedade de uso de máscara nos presídios. Né? E dadas as condições de encarceramento, isso é fatalmente levar as pessoas à morte. Né? Então, é fazer morrer, literalmente. Né? É a própria necropolítica concretizada da sua forma mais dura. Então, é importante falar desse processo histórico de não fornecimento de políticas ou de fornecimento de políticas de maneira precarizada, para dizer que isso é um elemento fundamental nesse momento, quando a gente precisa de higiene, saneamento básico, alimentação adequada para as populações poderem resistir à pandemia e isolamento. A gente está falando que a população das favelas, por exemplo, vai morrer em sua grande maioria, porque não tem saneamento básico, as pessoas estão no trabalho informal ou no subemprego, né? Não tem condições de suprir as necessidades mais básicas das suas famílias, né? Estão expostas a esses riscos todos que a própria doença produz e ao risco de morte pela polícia, né? Como a gente tem visto acontecer, né? E inclusive lembrar, né, da DPF 635, que é a DPF que foi um movimento de favelas junto com um partido político, né, o PSB, entrou na justiça solicitando ao Estado brasileiro que suspendesse as operações policiais no Rio de Janeiro, porque a gente está em pandemia, está em isolamento, está todo mundo em casa e as crianças estão sendo assassinadas pela polícia dentro de casa, como aconteceu com o João Pedro, né? Então, a gente está falando de um processo histórico que faz com que Manguinhos, por exemplo, Rocinha, que é uma grande favela também muito conhecida, tenham altíssimos índices de tuberculose, assim como na cadeia. Né? As pessoas, por exemplo, a gente teve os grandes massacres, né, 2017 e outros ao longo da história, que mataram centenas de pessoas de forma muito sanguinária, né, de forma muito brutal, mas a gente tem também centenas e centenas de mortos todos os anos no Rio de Janeiro por tuberculose dentro do sistema prisional. Tuberculose é adquirida no sistema prisional, né? Então, a gente está falando de processos em que a praxe para a Covid-19 dentro do que se tem hoje como elementos. A única coisa que a gente sabe que previne a Covid-19 é isolamento social e higiene, e uma boa alimentação para ter uma saúde mais forte para suportar. Então, a gente está falando de um processo que atravessa, né, os muros da prisão e as favelas de uma maneira geral, por toda essa condição de precariedade na qual é colocada as populações que vivem aqui. Né? Então, para nós, isso é importante falar sobre isso, porque as favelas têm sido apontadas, né, antes do Leblon fazer a aglomeração, as favelas vinham sendo apontadas como esse lugar onde as pessoas não estavam preocupadas com a pandemia. Né? Então, eu acho que esses são elementos históricos importantes para a gente pensar qual é o nível e qual é o grau da coisa que a gente vai enfrentar em breve. Né? Então, por conta de todas essas condições ambientais, a própria condição do trabalho, a falta de lazer, enfim. O que a gente tem de lazer na favela é justamente sentar na rua e tomar cerveja, né? É ver o jogo do Flamengo ali no bar da esquina, ou é ver um jogo de futebol no domingo no campo precarizado que tem aqui perto. Então, a gente tem um processo também que nos leva para esse lugar. A gente tem casas pequenas, com muitas pessoas,
né? Aqui em Manguinhos, por exemplo, que não tem esse nome à toa, é um espaço de aterramento, né? Então as casas são úmidas, quando tem enchente alaga tudo. Então a gente tem uma série de questões que são historicamente produzidas para as populações das favelas, e cada uma vai ter os seus efeitos, obviamente, né? Quando eu penso, por exemplo, no Pará, né, ouvindo a nossa companheira, um salve aos nossos ancestrais indígenas, que nos dão força também, em grande medida, para suportar todas essas violências, né, porque só sendo povos muito fortes mesmo, sejam os indígenas, seja a população negra, para suportar todos os processos incisivos de morte que nos foram impostos ao longo do tempo que a gente existe nessa terra, né, e muito depois também. Então, é importante a gente pensar dos grandes projetos que são chamados de desenvolvimento, quando na verdade são projetos de morte, né? Que em lugares onde não existiam favelas, por exemplo, essas favelas estão sendo produzidas pelo próprio Estado quando ele remove comunidades inteiras, né? Tirando o seu sustento, a sua forma de subsistência, para colocá-las em moradias precarizadas, como aconteceu no Pará, com as RUCs do Pará, né? Porque quando a gente vai discutir sistema prisional no Pará, esses lugares aparecem fatalmente, aparece o aumento de todo tipo de violência e aparece o aumento do encarceramento também, né? Então são formas muito ligadas de precarização da vida que vai ser, com as quais vão ser dadas pelo Estado com muita violência, com encarceramento e com morte, né? Então eu costumo dizer que a gente que eu digo no mundo, né, no senso comum, se fala muito em genocídio, mas a gente não discute o que é de fato esse genocídio. Né, como a professora Ana Flauzina aponta, né, que o genocídio ele é muito mais, ele está muito para além da bala que nos atravessa. Ele está justamente no processo de sofrimento hoje colocado para os familiares das pessoas que estão privadas de liberdade. Né, as pessoas não sabem dos seus familiares, Né, tá sendo, além de não ter informação, estão sendo produzidas desinformação. Então, isso é um elemento importante. Mas, por fim, que eu acho que eu já falei muito, nem sei quanto tempo, eu queria só falar um pouco desse processo também de resistência que a gente carrega, né? A PUIR trouxe esse elemento das mulheres à frente da luta, somos nós de fato à frente da luta, né? Historicamente, mesmo quando os homens aparecem, somos nós que estamos garantindo a sobrevivência das nossas famílias, a sobrevivência das nossas comunidades, e as favelas têm demonstrado isso, né? Dá um salve para minha irmã, Renata Trajano, lá no Complexo do Alemão, que está à frente da luta, Marcele Decotê, lá em Parada de Lucas, que está à frente da luta, né? Buba Guiar, que está lá em Acari, também na frente da luta, Patrícia Oliveira, que também está aí trabalhando com a rede pela Rede contra a Violência, e as próprias mulheres aqui em Manguinhos, né? Somos nós que estamos nessa luta para garantir a nossa sobrevivência, a nossa subsistência. Então, não se pode dizer que toda a violência de Estado que tem sido feita, não só pela polícia, né, mas também pela saúde que é precarizada, mas também pela merenda das escolas, que são veneno para as crianças. Eu posso depois falar mais disso. Eu estou desde ontem aqui enlouquecida com o que foi mandado para o meu sobrinho, como cesta básica pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, a gente tem um processo de morte implementada cotidianamente por diversas vias, né, que é esse genocídio que eu estava falando, mas a gente também tem processos de resistência por diversas vias e de muitas maneiras, que a gente levaria, sei lá, 500 dias aqui falando sobre essas muitas maneiras de resistência, apoio mútuo, solidariedade e amor entre nós para resistir às práticas genocidas desse Estado que não começou com Bolsonaro, que atravessou todos os governos que a gente teve, desde que esse lugar começou a se chamar Brasil, né, e até antes um pouco. Enfim, parei de falar, gente. Monique, muito obrigada pela sua lucidez, né, e precisão nos seus apontamentos. É sempre muito gratificante poder te escutar e conversar com você e ter um pouco dessa dimensão, né, desse olhar que a gente compartilha em muitos momentos e que são também de um outro local de fala para mim, mas te agradeço demais, acho que é muito importante e assim, é curioso como a gente não tinha combinado nada, mas como as falas vão se somando, né, porque
essa questão toda estrutural das diferenças das populações que são marginalizadas, né, do modo como são observadas pelo governo de uma maneira tão perversa, acaba nos colocando ali mais ou menos em um lugar parecido com relação às dificuldades, mas ao mesmo tempo com as suas peculiaridades. Eu passo agora a palavra para a Ana, né, que vai falar também um pouquinho com a gente. E agradeço vocês terem respeitado o tempo, né? A gente está cravadinho aqui em 20 horas. Ana, passa a palavra. Acreditando. Eu cumpri o tempo. Vou abrir para a Ana aqui. Bom, boa noite a todas, a todos. Queria saudar a Puir, Bruna, Mônica, a minha querida Ana Miriam Karenina, que organizou esse seminário, esse debate tão interessante. Estou muito contente de estar aqui com todas essas mulheres tão lutadoras, com tanta energia, pensando num problema tão complexo como isso que a gente está enfrentando. E eu queria começar falando sobre... Eu queria tocar um pouquinho depois no problema da subnotificação e que ponto essa subnotificação ela se relaciona com a invisibilidade dos povos. Mas eu vou começar de uma forma um pouco poética, lembrando uma situação que me marcou muito. Eu não sei se vocês conhecem uma fotógrafa, ela não é brasileira, acho que é suíça, o pai dela eu sei que era da Hungria, é uma senhora, e depois se naturalizou brasileira, chamada Cláudia Andujar. A Cláudia, em 1958, através de contatos, ela chegou no Brasil em 55 em São Paulo, mas em 58 ela teve contatos com uma população indígena pela primeira vez, através de Darcy Ribeiro. Foi uma visita que ela fez ali do Bananal, que é a terra dos Carajás. Depois, entre 1971 e 1977, ela já estava uma fotógrafa bastante por revistas especializadas. Ela foi fotografar os índios Yanomamis, né? Ela foi para a região do Catrimani, em Roraima. E ela produz, e ela acaba abandonando a vida dela e dedicando-se, ou seja, ela transforma a vida dela e passa a viver com os índios Yanomamis. E ela nos reproduz, assim, no primeiro momento, na primeira metade dos anos 70, fotografias ela nos reproduz sorrisos doces, e ainda de uma certa maneira despreocupados com aquilo que adviria posteriormente. Ela nos apresenta através das fotos dela registros de atividades diárias na floresta, na maloca, dos rituais xamânicos, das pessoas, da comunidade, da relação com os animais, da relação com a água, que o Puir falava. E a Cláudia, como ela está lá nos anos 70, ela também presencia, se torna o segundo momento do trabalho dela fotográfico, porque foi um trabalho de luta, na verdade, todos os efeitos perversos, destrutivos, num grande projeto militar que é a Transamazônica e a Corrida pelo Ouro, que se implantou entre os anos 70 e os anos 80. E quando você vê as fotos da Cláudia, do primeiro período de contato com os Yanomamis e o segundo momento, você percebe que um povo inteiro estava em risco de desaparecer. Para não usar aqui uma expressão mais agradável, eu estou usando a expressão desaparecer, tá? Porque parece que é um termo que incomoda menos, mas na verdade, para dar exatamente a dimensão do que estava acontecendo, eu deveria dizer que já se promovia um verdadeiro genocídio, que é isso que nós também estamos assistindo hoje. E a Cláudia, ela se une aos índios desesperadamente, né? Ela tenta protegê-los, né? O contato radical com a civilização branca apresenta a sua cara mais perversa. O povo e a luta da fotógrafa para proteger um povo, tá? Contra o risco do genocídio, que se materializava em doenças, em violência, na poluição causada pelo garimpo, pelos planos de desenvolvimento da Amazônia durante o governo militar. E ela chegou ao ponto de, em 78, ser enquadrada na Lei de Segurança Nacional. Mas, através do trabalho dela e de outros grupos, tá?
acabou surgindo a comissão da criação do Parque do Yanomami, né? E é muito interessante porque há poucos anos, há 2018, o Gilton Moreira Salles, em São Paulo, fez uma exposição das fotografias do trabalho dela. E nessa exposição é dividida em 3 etapas. A última etapa, ela chama Genocídio de Yanomami, Morte do Brasil, e ela focaliza entre 1989 e 2018. É um manifesto audiovisual em 16 telas que apresenta uma retrospectiva do trabalho da Anduja, tá? De tudo que ela realizou entre 72 e 1984. Pois bem, o desespero da Cláudia, isso é um detalhe que eu queria comentar, quando ela vê que os índios estão em contato com as pessoas brancas, estão começando a morrer, e ela traz o projeto de vacinação dos índios, era tão grande, o pai dela foi judeu, foi perseguido e foi assassinado na Europa, um dos motivos porque ela vai acabar parando aqui nos Estados Unidos e depois vem para o Brasil. Ela coloca placas com números, tirando fotos, para que ela pudesse reconhecer e saber quem já tinha sido vacinado, o que evoca muito a história dela com o genocídio que ocorreu na Europa durante o nazismo. Pois bem, nós vimos hoje, como comentava a Pior, um ministro que tentou enfrentar um genocídio, que a iniciativa do ministro Luiz Roberto do STF, que determinou que o governo federal adote 5 medidas para evitar o avanço do coronavírus e a morte decorrência da doença entre a população indígena. Essa decisão de hoje é uma resposta justamente à ação apresentada pela articulação dos povos indígenas do Brasil e de partidos políticos, né, que apontaram justamente essa situação de omissão do governo federal no combate à pandemia, né. A própria PIB, ela indica que a taxa de letalidade do vírus na população indígena é de 9,6%, enquanto que na população em geral é de 4%, né. Mas isso se relaciona com uma questão interessante, que a gente não tocou aqui nessa noite, mas vai tocar muito por cima, que é a questão dos quilombolas, né, que também estão sendo afligidos com o coronavírus, e além de serem afligidos com o coronavírus, estão sofrendo com um desmatamento, uma violência que sustentada pelo governo federal, tá? Tanto a população indígena quanto a população quilombola tem colocado nos últimos anos, ainda que com muita dificuldade, ainda que tenha um pouco impacto entre as pessoas, quer dizer, pouca visibilidade para a maioria da população branca brasileira, tá? A questão do direito ao reconhecimento, que está relacionado com tudo isso que nós estamos assistindo hoje, inclusive com o que a Mônica colocava sobre a questão das pessoas que estão no sistema prisional, tá? Então, para além dos imperativos de qualquer política de igualdade material, o tema do reconhecimento trata da afirmação das diferenças e das prerrogativas de determinados grupos minoritários, como a comunidade negra rural, os quilombolas e a população indígena. Então, a teoria do reconhecimento, ela fala de como os sujeitos sociais se percebem e de como eles se afirmam em contraposição aos outros, né? E eu pensava nisso na hora em que eu via, por exemplo, a fala da Piu, né? E o que pode ocorrer é que se desenvolvam relações de reconhecimento, tá? Quando a gente fala de reconhecimento, mas na prática também relações de desrespeito. É que a perspectiva do reconhecimento multicultural, ele impõe forçosamente para o direito a concretização, digamos assim, de direitos especiais. O que eu quero dizer? Direitos que são direitos relativos, como falavam a religião, a língua, a relação com a terra, a relação com o meio ambiente, direitos relativos à historicidade e à territorialidade próprias, mas também o acesso diferenciado a direitos sociais, como a saúde em caso de uma pandemia como a que nós estamos vivendo, né? Então, a proibição genocida do acesso à água à população indígena, isso é um projeto político, um projeto de genocídio.
Então, veja só, para você ter reconhecimento, obviamente que isso implica na formulação de políticas afirmativas. Então, as demandas dos grupos sociais em relação ao reconhecimento das suas identidades coletivas, dos índios, dos quilombolas, nos coloca hoje a questão da discussão que é objeto dessa noite. Porque só se reconhece um grupo social se se adquire visibilidade social. Por isso, o reconhecimento é uma condição muito importante para a emancipação do povo indígena, para a emancipação das comunidades negras, para que nós possamos compreender a emancipação da população prisional, para a emancipação das pessoas que moram hoje em favelas e que são, sim, em sua grande maioria, negras, tá? É uma emancipação de grupos sociais que, na verdade, são subalternizados, são invisibilizados porque não possuem vida. Por isso, toda vez que a gente fala da comunidade indígena, das comunidades quilombolas, das comunidades negras em geral, né, e como eu dizia que a maioria da população das favelas do Rio de Janeiro, né, nós falamos, na verdade, de um projeto político. As injustiças culturais que sofrem as nossas irmãs índias, tá, que hoje não tanto como a Pio estamos falando, que sofrem as nossas irmãs negras, os quilombolas, elas estão vinculadas obrigatoriamente às injustiças econômicas. Então, em um país cuja população, em sua maioria, diz professar, por exemplo, alguma religião cristã, chega a assustar a contradição imanente com um comportamento de total desinteresse e de total desprezo pelos povos indígenas e pelos povos da quilombola, pelas pessoas que moram nas favelas e pelo sistema prisional. Então, apesar de que na América Latina, nas décadas de 1980, nas décadas de 1990, nós tivemos muitas lutas pelo reconhecimento dos direitos das comunidades negras rurais, das comunidades indígenas, isso não significou, infelizmente, uma saída da invisibilidade. Muitas pessoas não conhecem a cultura indígena, muitas pessoas não conhecem a cultura quilombola. E os direitos culturais dessas comunidades, para se afirmarem, requerem a garantia dos seus direitos e territórios, que nos colocava a Pio no começo. Então, veja só, o Observatório da Covid-19 nos quilombos, tá, tem um dado muito interessante. Eles nos apresentam que eles estão tendo um aumento de casos de pessoas monitoradas, 197 para hoje, dia 7 de julho, confirmados 2.590 casos e 128 óbitos, tá? Esse observatório, que é uma realização da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais, quilombolas, a CONAC, com o Instituto Socioambiental, né, é o que nos dá alguma informação sobre a invisibilidade das pessoas que vivem hoje nos quilombolas. E são os que estamos chamando também a atenção ao que está acontecendo no meio da pandemia. No meio da pandemia, estão passando os tratores, estão destruindo rapidamente os territórios quilombolas, tal como também está acontecendo com a questão indígena. Então, veja só, a invisibilidade de um vírus letal se encontra com a invisibilidade que é dada às populações indígenas, à população negra em geral, não é só a população rural, aquilo que acontece com as pessoas que moram nas favelas, que é realmente extremamente cruel. Começou a pandemia no Rio de Janeiro, nós não tínhamos água, a Rocinha não tinha água. Se você não tem água, como é que você vai poder se higienizar, né? Então, eu acho que a gente também vive um grande problema que é negligenciado nessa pandemia, que é relativo à ausência de dados epidemiológicos, não só para a população quilombola, mas a população indígena. E isso se reflete no quê? Nas subnotificações. Não é só as subnotificações que saem, sei lá, nos jornais televisivos, que a gente supõe que se fala 1,5 milhão de infectados, nós podemos multiplicar por 7. São as subnotificações das pessoas que são ainda muito mais invisíveis, daquelas pessoas que são não personas, né? E com isso aqui eu queria fazer terminar aqui minhas observações, para a gente poder abrir, ter ainda uns 40 minutos, né? Um debate, poder conversar um pouco mais com essas maravilhosas palestrantes, a Pira, a Bruna e a Mônica,
e abrir para as perguntas para os alunos, para as alunas que estejam aqui nos ouvindo. Obrigada, Ana. A PUI, infelizmente, vai precisar sair, né? Ela já tinha informado a gente no início. Ah, é verdade. Porque ela tem uma outra atividade. E PUI ainda está aqui. Queria te agradecer mais uma vez pela sua presença. Vou aproveitar que você apareceu, vou fazer um print aqui rapidinho. Aí. Pronto. Obrigada, PUI, mais uma vez, viu? Infelizmente, PUI não vai poder ficar para o debate. Queria passar, então, diretamente a fala para a PUI, para ela poder se despedir e a gente retoma com o debate. Meninas, novamente obrigada pela oportunidade de vir através das telas, através das universidades e através de vocês que também são multiplicadoras dessa luta, né? De poder estar falando da nossa realidade, não só da pandemia, que isso acredito que vai passar, a gente vai vencer isso e a gente vai voltar à nossa rotina normal, mas para que a gente possa, de fato, falar, sim, de um país mais justo, mais solidário e mais democrático. E é com vocês que a gente conta, é com vocês semeando e multiplicando essa luta, seja ela a luta do povo indígena, das comunidades tradicionais, dos quilombolas, do povo que vive na periferia. E é isso, estamos juntas, porque essa luta ela não é a luta dos povos indígenas, e sim, essa luta é nossa. Mulheres, vamos lá. Eu espero que em breve a gente possa, se Deus quiser, estarmos juntos na Marcha das Mulheres Indígenas, porque esse é o nosso foco. Nós tínhamos um propósito agora esse ano. Infelizmente, tudo parou, né, por conta da pandemia, mas a gente quer retomar e iniciar e continuar na Marcha das Mulheres Indígenas no Brasil e no mundo, porque somos dessas, estamos na luta e vamos vencer. Viva nós mulheres, viva as mulheres da periferia, viva as mulheres fortes, as mulheres de dignidade, as mulheres de caráter e as mulheres de identidade. Muito obrigada, meninas. Valeu, obrigada, PUI. Um beijo, um abraço aí para todos. Eu vou excluir a PUI aqui da transmissão. Pronto. Desculpa, gente, que a primeira vez que eu tô coordenando esse programa aqui, então eu tô ainda também aprendendo. Mas, assim, o que me chama muita atenção de tudo isso que a gente trouxe, né, nessa noite de hoje, é como a mesma doença, né, tem impactos tão diferentes para populações distintas. E aí eu me lembrei que em São Paulo, logo quando a Covid começou a se espalhar, nós tínhamos índices tão alarmantes de pessoas contaminadas, pessoas brancas contaminadas, e ao mesmo tempo o índice de pessoas que morriam era muito maior entre as pessoas negras, né? E aí isso dá pra gente o parâmetro assim notório de como isso funciona pra gente, né? Que não é simplesmente de falar que o vírus atinge a todos da mesma maneira, né? Porque o vírus é o mesmo, mas as condições de acesso à saúde, à alimentação, ao transporte, à água, né? Isso muda completamente a forma como você experiencia essa doença, né? Então, assim, eu acho que é muito importante não só esse diálogo aqui hoje, porque isso é apenas uma vitrine que a gente traz para expor os trabalhos que estão sendo feitos, né? Mas, sobretudo, os trabalhos que cada uma de nós, que cada uma de vocês estão fazendo individualmente, né? Nos seus núcleos de ação. E eu estava comentando com a Ana ontem, a gente conseguiu reunir um grupo muito potente, né? Primeiro por ser um grupo de mulheres, que eu já fiquei super feliz por isso, né? Não foi proposital, a gente acabou mesmo pegando as pessoas que a gente achava que seria interessante para a discussão, né? Da gente ter essa diversidade de populações e pessoas super competentes, e pela pertinência e pela importância do trabalho e do estudo que cada uma faz. Né, eu acho que PUI traz essa fala super legítima aí pra gente, de uma visão que, como ela mesma falou, é invisibilizada.
e que ela trabalhe de uma maneira tão potente, tão generosa conosco, né, de compartilhar e colocar as questões dela. A Bruna com as questões do Infovírus e a Monique com as questões do Fórum de Manguinhos e do ativismo dela, a professora Ana Lúcia também, sobretudo a preocupação dela com a questão quilombola. Ela me falou: Ana, nós não conseguimos alguém da perspectiva quilombola para poder falar. Eu falei: Ana, infelizmente a gente não conseguiu, mas ela achou realmente tão importante que trouxe ela mesma alguns dados. Então, assim, eu me sinto muito honrada e muito feliz de poder estar dividindo aqui esse momento com vocês. Felizmente isso vai ficar gravado, né, pra gente poder assistir em outros momentos. E a gente teve aqui também, eu falei do fã-clube de Monique, mas a gente tem também aqui o fã-clube de Bruna. E eu preciso falar porque as pessoas comentaram aqui demais. O Wesley de Carvalho, né, Piauí presente, Júlio Emílio do Infovírus também mandou um beijo, Lucas Martins, aí teve a Ana Paula Castilho, o Ruaire Santos, que é da UESP, o Matheus Alves, a Hélida querida, um abraço, obrigada. O pessoal de Taubaté, de Campinas, Carolina Pires, Cristiane Oliveira, um pessoal aqui prestigiando o nosso evento. Queria agradecer a todos a participação e, assim, até agora a gente não teve nenhuma pergunta, né? Só mesmo elogios falando da importância do tema da live. E queria saber se vocês querem fazer mais alguma referência, aproximação com o que foi dito, ou se nós já podemos encaminhar aí para a parte final. Como é que vocês preferem? Fica no famoso deixa que eu deixo, né? Nossas convidadas. Se quiser manter a ordem, Bruna, vai ser ótimo te ouvir mais. Sim, acho que a gente pode fazer alguns comentários, né, até alguns diálogos com o que todo mundo falou, e já ir para o encerramento. O que vocês acham? Vamos lá, então. Bom, então vamos lá, né? Eu queria mandar um abraço para todo mundo que, principalmente para os piauienses que estão aí acompanhando, né? Em especial a galera da UESP, né? O Raul Iris mandou um alô, é um aluno do quarto período, né? A gente tem um grupo de pesquisa no sul do estado, Piauí, né? Na cidade de Corrente, onde eu trabalho, no campus de Corrente. E lá a gente tem um grupo de pesquisa em criminologia, em educação popular, né? E aí, enfim, a gente estuda de tudo um pouco. E aí, enfim, muito massa vê-los aqui, dizer que eu tô com saudades, gente. Bom, mas acho que pra gente encerrar, acho que falar um pouco dessa questão do nosso trabalho no Infovírus, né? E também relacionar com demais militâncias e demais entidades e coletivos e organizações que têm se posicionado, né, historicamente e ainda mais durante a pandemia, sobre o contexto prisional no Brasil, né. Sobre o Infovírus, que é um projeto um tanto recente, tem alguns meses, e que surge aí nesse momento de provocação da negligência, omissão e projeto genocida do Estado brasileiro para a população prisional diante de uma pandemia. Acho que vocês podem acompanhar o trabalho que a gente tem desenvolvido nas páginas. Tem o Instagram, Infovírus, tem um Twitter e nós agora temos um site que é o covidnasprisões.com, em que nós diariamente estamos atualizando. E o nosso trabalho consiste não só em verificar números ou esses dados que o DEPEN e o Infopem têm disponibilizado, né? E as secretarias de segurança e de justiça também, porque já existe uma defasagem entre o que o DEPEN, enquanto Departamento Nacional, apresenta, entre o que as secretarias estaduais apresentam. Se você comparar diariamente os números que as secretarias estaduais e o DEPEN apresentam, vão haver grandes distorções, sendo que as secretarias estaduais sempre vão ter números maiores de pessoas infectadas e de óbitos do que o próprio DEPEN. Só que se você for conversar com
as direções prisionais, com as defensorias públicas de cada estado e com os familiares de pessoas em cada estado, você vai ter números ainda maiores, né? E dados e informações muito mais preocupantes do que o que as secretarias estaduais apresentam, do que o Departamento Penitenciário Nacional apresenta. Então, veja aí que existem vários filtros, né? Então, o Infovírus tem diversos pesquisadores responsáveis, né, por estar apurando essas informações e contrapondo. Então, isso tem sido muito interessante. Para além desses números de contaminações, óbitos, e aí o DEPEN lança o painel Recuperados, que segue a mesma linha do placar da vida do Ministério da Saúde, né? Então, olha só, tem esse tanto de gente doente, mas a gente recuperou esse número aqui, né? Então, nessa medida aí de contrapesos e balanças que o Ministério da Saúde e o governo federal, de uma forma geral, tem adotado. Bom, então, para além dessas informações numéricas, a gente tem tido uma preocupação em pensar as políticas públicas penais que o Estado e o governo, e os governos estaduais e o governo federal têm pensado. Então, a gente tem feito esse esforço analítico, esse esforço discursivo, em parceria com os movimentos sociais, então, com a Frente Nacional pelo Desencarceramento, as frentes estaduais, os coletivos de familiares, de mães, né, outros órgãos de defesa dos direitos humanos, as defensorias públicas que têm sido fortíssimas parceiras nesse momento. Então, veja, nesse panorama todo, o quadro é muito grave, o cenário é muito alarmante, mas também existe resistência, né? Acho que é muito importante a gente falar, fazer a denúncia, falar das notícias e informações muito sérias que a gente tem, né? Mas também falar que existe resistência, existe agência, existem dinâmicas que estão confrontando e denunciando e propondo, né? Formulando saídas para essa população. Então, acho que é muito importante a gente falar sobre o potencial dessas populações, né? O Covid-19 tem um impacto diferente em diversas populações. A Covid-19 tem, enfim, dizimado e provocado, enfim, situações perversas, situações absurdas. E não é só a Covid-19, né, gente? É o governo federal, é toda essa forma que o Estado brasileiro está lidando com essa pandemia. Então, às vezes a gente diz, a Covid-19, a pandemia, mas, muito mais, o que o Estado tem feito diante dessa pandemia, as omissões, as ações intencionais de provocar impactos negativos nessas populações. Mas também existe essa resistência. Então, por exemplo, eu tenho acompanhado as diversas ações de solidariedade, né, Monique, que em várias comunidades periféricas, favelas, vilas, como no Nordeste a gente vai falar em alguns estados, a gente não vai falar favela, a gente vai falar vila, né, comunidade, nas quebradas, várias ações auto-organizadas dessas comunidades para frear o genocídio diante da inércia do Estado brasileiro. Então, os próprios sujeitos estão se auto-organizando, se agenciando e construindo ações de sobrevivência. Nas prisões não tem sido diferente. Então, muitas iniciativas de familiares, de mães, de esposas, de associações de familiares, coletivos abolicionistas penais, coletivos antiproibicionistas que vão discutir uma outra política de drogas para o nosso país, fóruns anti-extermínio, né, que vão denunciar o extermínio da juventude negra, estão unidas, pensando políticas e ações de sobrevivência para a população que está dentro dos muros das prisões. Então, por exemplo, aqui no DF, né, recentemente houveram várias ações de coleta de material de higiene aqui fora, né, vários familiares, né, o coletivo Rosas no Deserto, que é um coletivo que a gente tem acompanhado, de familiares e amigos de pessoas encarceradas, que se reuniu durante semanas para fazer uma arrecadação de materiais de higiene, porque os estabelecimentos profissionais não estão dando conta
de prover o mínimo necessário para a prevenção à Covid-19, que é uma higiene, né, satisfatória, né, enfim, a limpeza das células, a garantia ali de um mínimo de higiene básica para as pessoas que estão nesses lugares. Então, veja que essas próprias populações, esses próprios grupos estão encontrando formas e vias de sobrevivência, vias de prevenção, porque historicamente foi isso que elas estão vivas, inclusive por causa disso, né? Por causa desses potenciais autônomos, né? E esses potenciais ativos de pensar formas de criar vida em meio à omissão, em meio à negligência, em meio à retirada de direitos, né? Enfim, então, essa situação, e aí, em relação à situação prisional, a gente tem notado, nas últimas semanas, um aumento exponencial dos casos, né? Os casos iniciou um tanto timidamente, as notificações estavam, no primeiro mês, um pouco tímidas, né, mas essa bomba está explodindo, né? Isso é muito alarmante, isso é muito preocupante, porque também revela não só a própria gestão prisional da pandemia no nosso país, mas a gestão geral da pandemia no Brasil, né? A gente, se está ruim para quem é classe média, para quem é branco, para quem tem emprego fixo, a situação está ficando muito pior para as populações que não detêm essas condições de vida. Então, para encerrar, acho que é muito importante nós fazermos a denúncia, é importante a gente continuar firme nessa postura de encarar todas essas ações e negligências que nós estamos aqui apontando como um projeto, né, um projeto racista de nação, um projeto sexista de nação, um projeto também LGBTfóbico, classista, elitista, né? Acho que é importante a gente ver todas essas diferenças também como parte de um projeto único, excludente, mas também a gente saber fortalecer, visibilizar e dar voz às resistências que têm acontecido também diante desse panorama, né? Então, acho que é isso, né? Continuamos aí firmes, continuamos na luta e que todas essas iniciativas que a gente está falando aqui continuem sendo fortalecidas, né? Enfim, encerro, agradeço a participação aí, as trocas, e é isso, sigam o Infovírus nas redes, estamos lá 24 horas em contato com a galera, como souberem de alguma informação, né? Inclusive nós coletamos informações né, de alguns estados, né, quando às vezes a gente não consegue ter acesso às secretarias, né, às instituições. Então, às vezes, advogados entram em contato com a gente, mandam lá no inbox, estudantes, estagiários, eu sou estagiário da Defensoria Pública, estou sabendo que está acontecendo isso, ou então eu sou estagiário do Ministério Público. Então, muitas informações também têm chegado dessa forma. Então, é importante a gente fortalecer essas redes. E é isso, enfim, agradeço. E boa noite. Obrigada, Bruna, querida. Muito importante isso tudo que você traz, porque semana passada mesmo, só um exemplo de algo que aconteceu comigo pessoalmente. Eu precisei dar uma entrevista e aí eu fui diretamente no Infovírus coletar, né, essas informações que vocês compilam. E eu achei muito interessante que vocês trazem em um determinado momento que o próprio site do DEPEN é contraditório no modo como eles disponibilizam os dados. O número de presos recuperados em alguns estados é superior ao próprio número de pessoas que já foram contaminadas, né? Para você ter uma noção assim, de como tem sido alucinante essa questão dos dados. E aí eu queria aproveitar e fazer a propaganda de uma campanha que o Observatório de Saúde Prisional Baiano está fazendo para arrecadar materiais de higiene, materiais de alimentos, né? Alimentação e materiais de higiene para as presas do conjunto prisional lá em Salvador, né? Se vocês puderem colaborar,
A ideia é que consigamos fazer doações até o final da crise, porque durante esse período de pandemia que as visitas foram suspensas, a gente tem aí também a restrição de vários materiais que entravam através das visitas, né, dos familiares e que agora não estão mais entrando. Então é importante que a gente consiga suprir de alguma maneira essas necessidades, e aí convido a vocês também a fazerem esse movimento junto ao Observatório do Sistema Prisional Baiano. Passo a palavra para... Vou fazer só uma observação? Sim. Pequena. É o seguinte, porque a gente podia aproveitar, Ana, e para todas as pessoas que participaram, que mandaram e-mail para a gente manda as informações do Infovírus, dessa outra iniciativa, para ver se a gente consegue criar uma rede de solidariedade, né? É importante isso, assim, era só uma observação, e que todo mundo realmente tenha um pouquinho de empatia, isso é muito importante. Obrigada, Ana. Não, que isso. Eu vou passar agora a palavra para Monique. Ai, que loucura. Eu vou aproveitar aqui e já fazer uma propaganda. Convidar todo mundo lá nas redes da Justiça Global amanhã, já que a gente não conseguiu, infelizmente, aqui ter uma mulher quilombola, né? Vamos falar das mulheres, já que a gente está em maioria de mulheres. Amanhã a Justiça Global, na live global, vai falar sobre Alcântara, né? Os quilombos de Alcântara e as violações de direitos humanos, a partir das 8 horas nas redes da Justiça Global, com a participação do Danilo Cerejo, que é quilombola de Canela Ativa, que é um dos quilombos que fica em Alcântara, a Vercilene Dias, que é do quilombo Calunga, e a Letícia Osório, que é uma advogada, né, que é colaboradora dos movimentos lá, especialmente do MAB, é o MAB, né, com E, que é um movimento de atingidos pela Base Espacial de Alcântara. Então, quem tiver amanhã disponibilidade às 8 da noite vai estar nas nossas redes esse debate importantíssimo, necessário, porque as comunidades de Alcântara, mais uma vez, foram ameaçadas de remoção, e dessa vez durante a pandemia, né, para implementação lá das bases aeroespaciais brasileiras em conluio com os Estados Unidos, né? Esse governo que se diz tão nacionalista vendendo os territórios nacionais para outros países, né? Depois da fala da Bruna, de novo, fico eu mobilizada, né? Porque, enfim, eu sou uma ativista abolicionista antiprisional já há algum tempo, e eu não consigo pensar a discussão sobre favela deslocada desse lugar aqui em conjunto com o sistema prisional, né, as vulnerabilidades nas quais nós somos colocadas. E o sistema prisional não consigo olhar de maneira desligada disso, né, na Agenda Nacional pelo Desencarceramento, por exemplo, imagino que na frente do Piauí é a mesma coisa, pelo que a gente acompanha, as familiares são especialmente importantes nessas articulações e nessa luta, e têm tido cada vez mais protagonismo nesse debate, especialmente porque elas estão diretamente envolvidas, né, e trazem essas informações também que o Estado não está apresentando. E onde é que essas pessoas vivem? Nas favelas, né, nas vilas, nos territórios vulnerabilizados dos estados. Então, para mim, essas articulações são extremamente importantes, e elas estão muito interligadas, né. Eu sou apoiadora da Rede Nacional de Mães e Familiares de Vítimas do Terrorismo de Estado, que é uma rede basicamente construída por mães, né? Tem outros familiares, pais, irmãos, irmãs, mas ela é basicamente protagonizada por mães, e essas lutas, elas se articulam o tempo inteiro justamente nessas resistências a essas práticas genocidas desse Estado, né? Então, eu fico sempre muito mobilizada para pensar nisso. O apelo urgente que a gente encaminhou recentemente para órgãos internacionais sobre o sistema prisional não teria tido tantas informações se não fossem essas mulheres articuladas, né? Eu acho que o Infovírus também assinou, e vai ser muito importante a gente continuar, né? Fiquei muito feliz de conhecer a Bruna aqui pessoalmente, né? Ainda aqui por via de câmeras, para a gente poder afunilar ainda mais essas relações nesses processos. Hoje, por exemplo, a gente ouviu de uma familiar do Amazonas, né? O quanto que
Se aqui no Rio é difícil chegar em Bangu, que é um bairro aqui do Rio de Janeiro, imaginemos a gente de uma familiar no Amazonas chegar em Manaus, né, depois de 3 dias de barco, inclusive, para conseguir levar os medicamentos, porque o governo não solta, né? O judiciário diz que o Estado tem condições de ficar com as pessoas presas, mas fica pedindo para o familiar levar o remédio, né? E aí isso tudo impacta diretamente nessa população que está vulnerabilizada na moradia, no seu local de moradia, está vulnerabilizada pelas práticas violentas nesses lugares, está vulnerabilizada pelas condições de saúde e ainda mais vulnerabilizada pelo sistema prisional, né? Então isso tudo é um balaio de gato que vai nos colocando nesses processos também muito coletivos e de resistência que são extremamente necessários, né? Então, dizer que é importante que a gente veja todas essas iniciativas que estão acontecendo nas favelas e nos territórios de uma maneira geral, né? E por essas ações que têm acontecido. A Frente do Rio, por exemplo, foi quem doou material de limpeza, álcool em gel e outras coisas para a SEAP do Rio de Janeiro, que não tinha, né? Então é isso, é uma prática que a gente vai reproduzindo em todos os ambientes nos quais a gente precisa sobreviver. Então a favela hoje, a gente tem visto, né, tem o coletivo Favelas em Luta, que são vários movimentos de várias favelas do Rio de Janeiro, inclusive recentemente fizeram aquele ato que foi para a porta do Palácio Guanabara, que foi para a Avenida Presidente Vargas, para chamar a atenção, olha, a gente está isolado, mas a gente não tem trabalho, a gente não tem comida, a gente está tomando tiro dentro de casa, então a gente está vindo para a rua para chamar a atenção disso, né? Então, essas iniciativas são extremamente importantes, é importante a gente fortalecer, mesmo que seja compartilhando, é importante apoiar esse tipo de iniciativa, mesmo que seja politicamente, dizendo que, infelizmente, elas são necessárias, né, e o quanto é importante que a gente as fortaleça da forma que a gente puder, uma vez que isso está garantindo literalmente a subsistência das famílias negras, né, das famílias pobres, né, apoiar, o Coelho já saiu, né, mas eu queria saudar muito, assim, as populações indígenas que hoje estão tendo que lutar pelos direitos mais básicos, né, que é de poder enterrar o seu parente, é de poder ter o luto, é de poder ter água, né, assim como acontece nas prisões também, né, muitas familiares têm apontado que não se diz que tem Covid nas cadeias, mas quando o corpo chega está no caixão lacrado, então tem uma série de elementos aí que estão muito para além da condição material, né, que dizem respeito ao acolhimento afetivo, emocional, né, as mães de Manguinhos, elas sempre estão falando isso, as mulheres do Fórum também, que é um coletivo basicamente de mulheres, que é a importância também desse acolhimento emocional e de um outro caráter que é fundamental, mas que não é material, né. Aqui em Manguinhos a gente tem vivido coisas muito terríveis recentemente, para além da pandemia. Há umas 2 ou 3 semanas, uma casa pegou fogo com 2 crianças, né, as crianças morreram, assim, uma morreu no sábado, as 2 meninas, uma morreu no sábado, outra morreu na quinta-feira. Essa mãe estava trabalhando, então ainda vai sofrer uma série de violências por conta disso, né, e às vezes esse acolhimento e essa prática que é dos movimentos sociais, de uma base negra especialmente, que tem uma outra forma de fazer luta política, ela também entende o acolhimento emocional e esse cuidado coletivo como um elemento político fundamental para a nossa sobrevivência, especialmente nesses momentos, né? Então, eu queria saudar, assim, esse espaço de debate. Para mim foi muito importante estar aqui hoje, estou muito contente, apesar dos temas serem tão pesados, mas é na luta que a gente se encontra e que a gente consegue continuar viva, mesmo com todas essas violências que a gente vem sofrendo historicamente nesse país, né? Enfim, falei muito e não sei se eu falei o que eu pensei que ia falar, mas é isso. Não se faz luta política sem afeto, sem cuidado, sem uma outra forma popular de reconhecimento de todas e todos num processo de resistência e de acúmulo político, né? Então, enfim. Câmbio agora. Obrigada, Monique. Certamente acho que cada uma aqui vem de escolas diferentes, né? E aqui eu não falo academicamente, mas escolas de vida mesmo, né? Cada uma com suas situações.
peculiares e a gente soma bastante, assim. Também estou me sentindo muito contemplada por tudo que foi dito, estou muito feliz de ter conseguido fazer isso aqui junto com a Ana Lúcia, né? Mesmo o tema sendo muito duro e difícil, e justamente por isso, né, é importante a gente trazer esse tipo de debate qualificado para a população que tem sido bombardeada com informações de qualquer tipo, e sem essa preocupação que Monique traz, né, de você olhar para o outro não como um número, mas como a partir da perspectiva do acolhimento daquela individualidade, daquela história de vida, do entendimento de como está vivenciando, experienciando essa situação. Eu acho que esse momento é muito importante para todos nós. Eu vou passar a palavra para a Ana, mas antes de passar eu queria agradecer muito a Júlia Abadia, do CACO, Centro Acadêmico da Faculdade Nacional de Direito, que está fazendo essa transmissão pelo YouTube. Muito obrigada, Júlia. E muito obrigada à gestão da CACO também, do CACO também, que está conosco aí em parceria nesse evento. Vou passar a palavra para Ana. Bom, aproveitar para dizer que eu sou apaixonada pelas minhas meninas e os meus meninos e os meus meninos do CACO. Realmente eu sabia que vocês não iam falhar com a gente. Obrigada mesmo. E só queria terminar dizendo que é tão bonito da gente estar falando realmente de temas tão duros, mas ao mesmo tempo vendo um reacender como a Fênix, né? De luta, quando a Pílula fala para a gente das mulheres indígenas, quando a Mônica fala das reações, quando a Bruna também está falando sobre isso, quer dizer, num momento de tanta dor, ao mesmo tempo, a gente vê uma força de reação, né? E dizer para vocês que, para a gente na universidade, só faz sentido fazer a universidade, esse é um programa de pós-graduação, que tem um foco em direitos humanos muito importante, se a gente toca em questões como essa, se a gente atua em questões como essa, né? Para mim, uma situação como essa, como hoje, esse debate, é tão importante, não é só para a formação dos nossos alunos, mas a formação da gente como pessoas, como seres humanos, né? Gostei muito da palavra que você tinha falado antes, que era que a luta a gente faz com amor, né? E na universidade a gente também faz com amor. Muito obrigada. Obrigada, gente. Mais uma vez, queria agradecer a Júlia, que está aí fazendo essa parceria com a gente, foi tão atenciosa. Agradecer o Caco, agradecer a Pui, que precisou sair mais cedo, mas que entendo que a contribuição dela é sempre muito pertinente, né, para a gente sair um pouco do nosso lugar e pensar esses grupos que têm sido invisibilizados e compreender também os nossos privilégios, né, diante do nosso lugar que a gente ocupa também. Queria agradecer mais uma vez a Monique, sempre muito generosa e prestativa de atender os chamados e assim com uma qualidade enorme na intervenção e na dinâmica. Muito obrigada também, Monique. E muito obrigada também a Bruna, maravilhosa, que aceitou nosso convite e trouxe para a gente a perspectiva do Infovírus, da Universidade Estadual do Piauí. E não podia também deixar de agradecer a professora Ana Lúcia Sabadell, que foi a provocadora, né, desse debate, e ao programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a professora Vanessa Berner, que também foi muito presente com a gente, dando muita força, muito incentivo, né, para que a gente pudesse realizar esse evento. A gente já está aqui extrapolando o tempo. Ana quer falar alguma coisa? E queria aproveitar e convidar vocês para a live que a gente vai fazer no dia 13, né, semana que vem, onde a gente vai discutir a criminalização da LGBTfobia, tá? Com a Lívia Paiva, o Hernani, a Maria Eduarda, estou esquecendo de alguém? E vai ter a participação especial de Tamires Maciel, que é poetisa, infelizmente ela não pôde estar com a gente hoje,
Vou cantar também. Ah, eu ia cantar hoje, né? Mas, Pois é, mas já tava me despedindo aqui, meu Deus. Vou cantar, deixa eu pegar o violão aqui, rapidinho. gente, Ana, ela é vai uma se despedindo aí que eu vou compositora pegar o violão. maravilhosa. Compositora e cantora. Verdade. Esquecido que eu ia cantar. Eu tenho ela no momento das minhas férias na casa dela que eu vou guardar para todo sempre e depois vou leiloar quando ela tiver estourado das paradas. Eu não preparei nada. Obrigada, Amoras. Vou cantar uma música de Gilberto Gil que se chama Novidade, né? E que fala um pouco dessa questão da diferença, né? Eu acho que dialoga um pouco com esse momento que a gente está vivendo agora. Só para a gente finalizar com um momento um pouco mais lúdico. E aí queria aproveitar e convidar vocês para curtir o meu trabalho artístico também, né? Lá no Spotify, Deezer, nas plataformas que vocês seguirem, as plataformas digitais. E me segue lá no Instagram, Ana Carinhanha, no meu canal do YouTube também, enfim. Mas vamos lá, a novidade. Tô seguindo todo mundo. Hã? Alguém falou alguma coisa e eu não... Já tô seguindo. Ah, arrasou. Eu vou precisar afinar o violão aqui, porque vocês me pegaram muito de surpresa. Eu tinha me esquecido completamente. Eu fiquei tão preocupada... Eu fiquei tão preocupada com o gerenciamento da live que me passei. Pronto. Foi mal, desculpa. A novidade veio dar na praia, na qualidade rara de sereia. Metade o busto de uma deusa maia, metade um grande rabo de baleia. A novidade era o máximo do paradoxo estampido na areia. Alguns a desejar seus beijos de deusa, outros a desejar seu rabo pra ceia. Oh, mundo tão desigual, tudo é tão desigual. Oh, 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 oh. Ah, de um lado esse carnaval, de outro a fome total. Oh, 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 oh. E a novidade que seria um sonho do milagre risonho da sereia virava um pesadelo tão medonho ali naquela praia, ali na areia. A novidade era a guerra entre o feliz poeta e o esfomeado, estraçalhando uma sereia bonita, despedaçando um sonho pra cada lado. Oh, mundo tão desigual, tudo é tão desigual. Oh, 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 oh. Ah, de um lado esse carnaval, de outro a fome total. Oh, 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 oh. É isso, pessoal. Valeu, muito obrigada a todos vocês que assistiram, que participaram, que comentaram aí no YouTube, no Facebook. Podem abrir os microfones de vocês. Tá todo mundo com o microfone fechado. Mas é isso, gente. Agradeço muito mais uma vez vocês terem aceitado o nosso convite, terem feito essa participação
luxuosa com a gente. Obrigada, e a gente segue na luta, né? Estamos também à disposição de vocês aí, o programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e nós individualmente também podem ter certeza que eu me sinto muito honrada e feliz de dividir esse momento com vocês, e mais do que isso, me sinto feliz de reconhecer em vocês parceiras de luta e de caminhada, e saber que eu não estou só, que nós não estamos sós, né? Muito legal isso. Verdade. Obrigada. Obrigada, queridas. Um beijo. Obrigada mais uma vez o pessoal do Caco. Valeu, galera. Beijão. Até a próxima. Beijo, obrigada, Ana, maravilhosa. Né? Foi tudo maravilhoso. Obrigada, Ana. Você escreveu, viu? Eu vou encerrar a transmissão e a gente segue aqui fofocando. Brincadeira. Ai, pronto. Encerrei, viu? A gente não tá mais online, não. Ufa. Obrigada pelo convite. Beijo. Monique, desculpa que eu falei Mônica. Tudo bem. Desde que